Boa tarde, caríssimos irmãos em Cristo. Mais uma porção das palavras de Deus, com a ajuda do Divino Espírito Santo. Com o apóstolo Marcos de Macaé, estado do Rio. Queremos compartilhar o livro de 2 Reis, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Reis 2, a palavra diz: sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gigal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Verso 4. Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Verso de número 6. A palavra diz: e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Verso de número 8. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas do rio Jordão, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Verso 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, verso 16, a palavra diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. As palavras de Deus nos traz a vida de Deus, porque as palavras de Deus têm a vida do Espírito Santo. As palavras de Deus é o pão da vida que alimenta o nosso interior, que alimenta o nosso espírito, que traz da vida de Deus, que é a vida divina, para o nosso interior. E avançamos em crescimento. Cada dia ganhamos maturidade. Cada dia ganhamos experiências com o Senhor. E lemos a palavra. E queremos então, dentro dos textos lidos, falar sobre os 3 estágios de Elias antes de ser arrebatado aos céus. Que poderá ser os 3 estágios da igreja antes de ser arrebatada aos céus. Porque, fazendo um paralelo entre os dois textos, no capítulo 2 de 2 Reis, uma pessoa, Elias, foi arrebatado. No capítulo 4 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, verso 18, fala que uma igreja, uma coletividade, será arrebatada aos céus. Então tem muito para nos ensinar. Mas Elias, para ser arrebatado ao céu, precisava passar pelo menos por 3 lugares, como que é uma preparação espiritual, trazendo uma lição para nós. Ele disse para Eliseu: fica-te aqui em Gigal, porque o Senhor me enviou a Betel. Em hebraico, Betel significa casa de Deus, como que nos ensinando que para sermos arrebatados, levado aos céus, a exemplo de Elias, precisamos estar na casa de Deus, precisamos nos converter ao Evangelho, precisamos fazer parte do corpo de Cristo, precisamos ser filhos de Deus, nascidos e regenerados pelo Espírito Santo, para sermos arrebatados ao céu. Depois Elias dizia para Eliseu: fica-te aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Jericó significa lugar perfumado, lugar de fragrância. Em 2 Coríntios capítulo 2 fala que nós, os salvos, para Deus, somos o bom perfume de Cristo. Fomos perfumados. Deus sente um cheiro de perfume em nós, que nos arrependemos dos nossos pecados, que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que fomos perdoados pelo nome de Jesus, que tem o poder de perdoar. Fomos aliançados pelo seu sangue, que também tem o poder de nos purificar e perdoar, e riscar-nos livre de condenação aos nossos pecados. Dá-nos o direito de escrever o nosso nome no livro da vida.
Por isso a palavra de Deus está nos dizendo que esse estágio de Elias em Jericó, para ser perfumado. E Eliseu sempre diz, não, vou contigo, estou contigo, porque ele seria o substituto de Elias, do seu ministério terreno, do seu ministério público. E ele dizia mais uma vez, fica-te aqui, Eliseu, em Jericó, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Parece-nos que o Jordão é o último estágio para o arrebatamento, a travessia do Jordão. Porque quando eles chegaram, e Elias pegou a sua capa, dobrou e feriu as águas do Jordão, e elas abriram, e eles passaram a pé enxuto, ganharam o outro lado. E diz que eles iam andando e conversando. E por detrás deles vieram um carro de fogo com um cavalo de fogo, que os separou um do outro, e Elias subiu aos céus no redemoinho. O carro foi enviado para buscar Elias. O Senhor Jesus Cristo virá sobre as nuvens dos céus com miríades e miríades de anjos celestiais, com um anjo denominado arcanjo, e bem pode ser o arcanjo Miguel, que tocará a trombeta, e haverá a primeira ressurreição dos mortos em Cristo. E nós, os vivos, a igreja, seremos arrebatados juntamente com eles, para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amada igreja, vivemos às portas desse iminente acontecimento. A primeira ressurreição dos mortos, que é a primeira coisa que vai acontecer, no abrir e fechar de olhos. E juntamente com eles, nós, a igreja militante, seremos arrebatados aos céus para encontrar o Senhor Jesus nos ares. A palavra diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. São palavras de Deus que nos consolam, para não perdermos a esperança. Porque a esperança é que haverá uma ressurreição. A esperança é que haverá um arrebatamento. Seremos levados, nós que servimos, nós que estamos em Betel, nós que passamos por Jericó, nós que estamos na travessia do Rio Jordão, para ganhar o outro lado, em que qualquer momento o Senhor poderá vir sobre as nuvens dos céus. Elias e Eliseu, que bem pode tipificar Elias, a igreja que deu atenção às palavras de Deus e foi arrebatada aos céus. E Eliseu, fazendo uma comparação, porque sabemos que ele foi o substituto de Elias para dar sequência ao seu ministério terreno. Bem pode significar, se nós não atentarmos, igreja que fica. Se nós não atentarmos para esta verdade, de que o Senhor nos ama, e que precisamos cada vez mais nos preparar através da palavra de Deus escrita na Bíblia, que é aplicada em nosso coração, em nosso interior, em nosso espírito, pelo Espírito Santo, que é o nosso mestre, que é o nosso professor por excelência, e que nos guia em toda a verdade de Deus. Esse foi o estágio que Elias passou. Betel, Jericó e Jordão. Jordão, que significa o que desce, é preciso o que corre, o que flui, e precisamos descer no sentido de nos humilharmos, estarmos na presença de Deus, aplicando a sua palavra em nosso coração. É preciso deixar fluir o Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos, como filhos de Deus, e já fomos regenerados pela palavra, fomos regenerados pela pessoa bendita do Espírito Santo que nos fez nascer de novo, que já fomos regenerados pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que já fomos regenerados pela palavra da verdade. É necessário, cada vez mais, buscar esse crescimento de vida no Espírito, negar a vida da nossa alma, tomar o caminho da morte, da cruz, levando a cruz, porque a cruz é o caminho da morte, para crucificar o nosso ego, nosso eu, nossas preferências, nossos desejos, nossas vontades, para servirmos a Deus, para servirmos o Evangelho da graça, para servirmos o Evangelho da justificação por fé, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É preciso. A igreja está passando por esses estágios. Estágio de Betel, casa de Deus. Estágio de Jericó, lugar perfumado.
estágio do Jordão, Rio Jordão, que significa o que desce, o que corre, o que flui. Ele nasce, ele segue do Mar da Galileia, da sequência do Mar da Galileia, e desemboca no Mar Morto. Não podemos ser levados pelo Jordão, pelas correntes do Rio Jordão, porque o Rio Jordão se desemboca no Mar Morto. Não tem vida, nem bactéria existe no Mar Morto, no Mar Salgado. Não podemos ser levados pelo Rio Jordão. Precisamos atravessar, ganhar o outro lado e sermos ricamente abençoados. Que o Senhor Jesus te abençoe com essas palavras nesta tarde, no nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. E para continuar recebendo os nossos conteúdos, ative o sininho. Que você tenha um excelente dia e que Deus te abençoe.